Quanto tempo leva para você ficar fluente de verdade em inglês? 1 ano, 2, 3, 5 anos, e aí? Qual que é o correto? E a resposta mais direta aqui é depende. Depende de 2 fatores. O primeiro deles é quanto tempo você tem aí para dedicar diariamente nos seus estudos. E o segundo é o que você considera fluência. E é normal que para a maioria das pessoas, e eu falo isso como professor com mais de 8 anos de experiência, com mais de 2.000 alunos, é normal que as pessoas levem de 1 a 3 anos para se tornarem fluentes, para conseguir se comunicar tranquilamente. Mas é importante que falar fluentemente não significa que você vai falar igual um nativo ou simplesmente que você não vai ter sotaque. E o que não é a fluência aqui? Vamos entrar nesse ponto. A fluência simplesmente não é você falar sem sotaque, igual que eu acabei de dizer. Não é você nunca errar, cara, é extremamente normal a gente errar. A gente erra no nosso próprio idioma, que a gente fala a vida inteira, quanto mais no outro. É totalmente normal errar. Os próprios nativos, né, estadunidense, canadense, australiano, inglês, cara, é normal errar. Todo mundo erra e, cara, é totalmente normal. Principalmente a questão também de ter sotaque. Falar com sotaque também é a coisa mais natural e mais normal do mundo. Para você que acha que aprender inglês é você falar sem sotaque, cara, você tá aprendendo inglês errado, você tá vendo conteúdo errado na internet. Uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, ela vai falar com sotaque dos Estados Unidos. E mesmo se a gente falar sobre os Estados Unidos, a gente tem vários lugares diferentes dos Estados Unidos que cada um fala de uma forma diferente. Se você for para o Reino Unido, por exemplo, cara, em Londres, na capital ali da Inglaterra, todo mundo fala de um jeito. Se você for para a Escócia, cara, parece que é um idioma totalmente diferente, mesmo sendo ainda o inglês, justamente por conta dos sotaques. Então, todo mundo tem sotaque, todo mundo que fala inglês tem um sotaque diferente. O indiano tem um sotaque, o australiano tem outro sotaque, o africano que fala inglês de uma forma geral tem sotaque, todo mundo tem sotaque. Então, isso daqui é uma coisa muito importante que você precisa levar em consideração, que é que se você consegue se comunicar de uma forma clara, você consegue passar a sua mensagem com fluência, com fluidez na sua mensagem, sem você ficar travando e deixa claro o que você quer passar de mensagem, cara, tá ótimo. Você atingiu o seu objetivo na comunicação. Você consegue trabalhar, você consegue turistar, você consegue fazer amigos, você consegue fazer tudo, mesmo com o seu sotaque, beleza? Então esquece que para você ser fluente, você precisa saber tudo, saber todas as palavras ou simplesmente pensar 100% em inglês, porque a parte, inclusive, de pensar em inglês, ela não é tão natural assim. Por quê? Por mais que você fale fluentemente, que você entenda, que você tenha vocabulário suficiente para pensar só em inglês, o seu cérebro ele vai tender a pensar em português, porque você passou a sua vida inteira pensando em português e vai ser natural. E aí o que que seu cérebro vai fazer? No momento ele vai estar pensando em inglês, no outro ele vai estar pensando em português. O que que você precisa fazer em relação a isso é tentar separar esses blocos aí. Quando você tiver que pensar em inglês, tenta pensar só em inglês. E vai ser natural, você vai conseguir manter naquele período de tempo e depois você volta para o português, que também é totalmente normal. Só para você entender aqui só um contexto. Eu moro na Espanha. Eu falo espanhol. Só que o meu dia a dia é totalmente em português. Então eu tô o tempo inteiro lidando com português. Eu dou aula online, eu faço, cara, toda minha vida é online. Então eu falo português o dia inteiro praticamente. Quando eu saio, eu passo a pensar em espanhol. Quando eu lido com amigos espanhóis ou preciso lidar com alguma situação de governo, por exemplo, preciso ir em algum órgão público, por exemplo, Correios ou o que quer que seja. Cara, eu vou passar a pensar só em espanhol para conseguir lidar melhor com aquela informação, com aquela situação de uma forma geral. Então, esse daqui é só um contexto para você, tá? Bom, então só para te deixar claro o que que é a fluência de fato aqui. A fluência de fato vai ser o que eu já falei basicamente de você falar tranquilamente e sem travar. Você também conseguir entender a maioria das conversas, então você consegue se comunicar tranquilamente. E aí você consegue trabalhar, viajar, cara, fazer o que que você quiser. Isso daqui é fluência, tá? Isso daqui é o principal ponto de fluência que você precisa entender. Até porque se você entende um filme, você entende uma série, você vai conversar com uma pessoa nativa, você entende, você consegue se comunicar, a pessoa também te entende, cara, você é fluente. Bom, e voltando para o tema principal aqui do vídeo, o que define o tempo para você se tornar fluente vai depender de 3 coisas. O primeiro deles é a frequência que você estuda. Então eu falei aqui, se você estudar um pouquinho todos os dias, cara, você vai aprender sim ou sim. É muito melhor, inclusive, que você faça isso, dedique 30 minutos por dia, senta a bunda na cadeira, assiste uma aulinha de 15 minutos que seja, pratica um pouquinho, revisa o que você precisa revisar, no caso de memorizações passada com o Anki, 30 minutinhos por dia, 40 minutos no máximo, ou até menos, se você tem menos tempo que isso, cara, isso daqui vai ser muito melhor do que você ir numa escola tradicional
e simplesmente estudar 2 horas no sábado. Cara, 2 horas no sábado e você depois não ter contato nunca mais ao longo da semana, cara, isso daqui vai te fazer levar anos e anos e anos. Então, para você aprender de uma forma mais rápida, ter fluência de uma forma mais rápida, você primeiro precisa ter frequência. E aí você entraria naquele período que eu falei de 1 a 3 anos. E o segundo ponto aqui vai ser o método. Então, você estudar só gramática, você ir para uma escola ou fazer um curso online ou aulas particulares que só focam em gramática, que só vai te ensinar a gramática, cara, você vai aprender. Só que você também vai aprender num ritmo muito desacelerado, porque você vai precisar entender primeiro toda a lógica do idioma, todo o contexto de cada coisa, onde que vai cada coisa e por que que aquelas coisas estão naqueles devidos lugares. Até que você entenda isso, você já, cara, levou muitos e muitos anos sem a necessidade de realmente dedicar tanto tempo nisso. Então você precisa fazer uma mescla aí de gramática, que sim, é extremamente importante que você aprenda para você evoluir no idioma. Você precisa aprender vocabulários e expressões, isso daqui também é extremamente importante. E você precisa falar. Cara, e a fala que eu digo aqui envolve todo o contexto de você escutar, de você falar, de você ler, que aí vai englobar também a questão de você aprender vocabulário e por aí vai. Então uma coisa acaba se misturando com a outra e você simplesmente aprende, você simplesmente pratica e você consegue aí evoluir todas as coisas, que é o que faz você se tornar fluente no idioma. E por fim é o contato com o idioma, que vai se juntar ali com a questão de frequência. Na parte de frequência eu falei que você precisa estudar pelo menos 30 minutos por dia. Nessa parte de contato diário, não necessariamente eu estou falando de estudo, mas sim do que você consome. Então, se você gosta de redes sociais, cara, consome redes sociais em inglês. Vídeos de YouTube, séries, filmes, músicas e por aí vai. Tenta ter um contato diário com o inglês. Então, passa a colocar o inglês mais como sendo uma atividade sua diária. Então, você que gosta muito, cara, você não vive sem uma dopamina rápida ali de rolar, scrollar ali o feed de Reels, por exemplo. Cara, tenta consumir mais conteúdos em inglês. Pelo menos você vai estar usando o seu tempo aí gasto para alguma coisa. Você está vendo ainda conteúdos de dopamina, mas essa dopamina vai te fazer também praticar ali a parte de listening, você entender ali sotaques diferentes e ter um contato maior com o idioma também. E só para encerrar aqui falando sobre uma boa expectativa, tá? Acho que é importante trazer isso para você também. Se você estudar direitinho, os 30 minutinhos por dia, por exemplo, que eu falei, em 6 meses você já consegue se virar bem no idioma. Você já consegue ali o básico do básico, fazer coisas do dia a dia. Em 1 ano você já consegue conversar, você já tem uma naturalidade muito boa com o idioma. E 3 anos aí você já é fluente, você já conversa tranquilamente. No caso aqui, eu tenho o WhatsApp Speak. O WhatsApp Speak, ele tem um planejamento de 12 meses. Então, ele vai do básico até o avançado em 12 meses. Em 12 meses, o objetivo é que você esteja falando sim ou sim nesse curso. Aulas particulares, tá? Então, aqui a ideia, só para te falar de uma forma geral de como funciona, você vai ter uma aula particular por semana, você vai ter aula em grupo de conversação e aprendizado, você tem grupo de conversação no WhatsApp e você tem atividades para sua semana, juntando aí também com memorizações passadas. Então, cara, a estrutura do curso faz com que você tenha contato diário, sim ou sim, e você consiga aí evoluir todas as frentes, né? Com pessoas te guiando, pessoas te ajudando, pessoas praticando com você, cara, todo mundo junto ali, e em 12 meses você vai estar falando, aí você vai estar no nível de fluência para você conseguir tranquilamente arrumar trabalho, você tranquilamente conseguir viajar, fazer imigração e por aí vai. Então, se você precisa aprender inglês em até 12 meses, precisa aprender aí de uma forma rápida, eu vou deixar o link do WhatsApp Speak aqui na descrição para você e você pode saber um pouquinho mais também desse curso, beleza? Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal. Não esquece também de deixar um joinha, porque isso ajuda bastante o meu trabalho a chegar a mais pessoas e também isso indica para mim que você realmente gostou desse conteúdo, beleza? Então é isso e eu te vejo na próxima.